Quando você abre uma revista em quadrinhos, considera que está aprendendo ou se divertindo? No meu caso, eu estou sempre fazendo os dois, mas fico com uma pontinha de culpa. Apesar que hoje os quadrinhos estão muito próximos da literatura, em outro patamar. Toda biblioteca tem sempre uma gibiteca dentro. E mesmo o Prêmio Jabuti de Literatura, que é o mais importante, tem uma categoria quadrinhos. E no caso dos fanzines, aquelas revistas rústicas feitas com colagem, que nasceram em Londres nos anos 70 durante o movimento punk, foi a mesma coisa. Até hoje, são marginalizadas pela cultura e pela educação. Pois é, pessoal, na Idade Mídia, tudo mudou. Hoje os estudantes podem, por exemplo, produzir os fanzines, produzir suas histórias em quadrinhos autorais digitalmente, né? E, sobretudo, publicar digitalmente pela internet. Ou seja, é um processo que fica mais barato e mais ecológico também. E aqui nesse estúdio, por falar em digital, tudo é digital. A gente capta as imagens digitalmente, que primeiramente vão para o Switcher e depois vão ser editadas aqui na sala de edição que eu vou mostrar para vocês. Lucas é o nosso editor, montador do Idade Mídia. Tudo bem? Você aprendeu sobre fanzines e quadrinhos na escola, na tua época? Cara, eu nunca tive contato com quadrinhos e fanzine na escola. Em casa eu tinha mais contato, mas na escola acho que era um mundo à parte. Como se fossem duas situações isoladas, né? Mas no programa de hoje a gente vai conhecer uma oficina de fanzines realizada pelo Silvio Ayala. E na volta para o estúdio conversaremos com Alexandre de Maio, premiadíssimo quadrinista, que vai contar essa relação entre o digital e o analógico dentro dos quadrinhos. Conseguir abrir círculos de aprendizado e de troca é realmente realização pessoal. Tecnologia, a gente pode dizer que é a abolação de uma engenharia para resolver alguma questão, algum problema, né? Mas tecnologia, por exemplo, é um lápis. A gente chega nos tempos atuais, onde qualquer um, ao alcance de um aparelho celular, se coloca também como uma emissora. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é um celeiro de grafistas, de quadrinistas, cartunistas, chargistas. Portanto, o desenho sempre esteve presente na minha vida, que começa com brincadeira, né? Acaba virando algo muito sério na vida da gente. Os desenhos e escritas no balão, no chão do meu quarto, né? Dessa forma, eu cheguei na comunicação social, onde eu descobri o fanzine. Mesmo sem saber o que estava fazendo, sem conhecer o nome. Eu costumo dizer que eu fiz a faculdade informal, que a fanzinagem é em si uma universidade, não é? Ela trabalha todas as facetas de um veículo de comunicação. Foi muito determinante para mim descobrir com o prazer que o fanzine proporciona esse ofício, né? Essa maneira de mandar a nossa mensagem para o mundo. É esse encontro verdadeiro que a gente propicia numa oficina. A fanzine é fanática ao magazine, não é? Quer dizer, revista de fãs, de alguém que gosta tanto de algo que não se aguenta, que se lança a repercutir aquele seu amor, né? Aquela sua obstinação para o mundo afora. O fanzine, ele aceita a todos e a todas. Ele permite abrigo, guarida para qualquer vivente, né? Manifestar a sua forma de pensar, né? A sua forma de expressão. Para mim foi uma oportunidade, porque eu nunca tinha feito, nunca tinha visto. E para mim eu pude unir a minha atividade das artes no grafite com o stencil, com diversas coisas, e colocar no papel, se expressar através de um papel. Eu acho que essa troca sempre é muito bom. Acho que trabalhar com pessoas, estar com outras pessoas é muito bom. Tipo, uma coisa é eu desenhar no meu quarto, outra coisa é eu desenhar com outras pessoas numa sala. E isso pode variar, desde fazer um fanzine na escola até fazer um fanzine numa oficina, num espaço como esse que eu nunca frequentei. Propor essas possibilidades dentro de uma instituição, dentro de um ensino, onde tudo é tão quadrado, né, onde tudo ainda é tão passado, seria trazer novas possibilidades, né, para essa juventude, novas formas de releitura mesmo, dessa mesma posição escolar. Então a gente tem 12 páginas,
A nossa capa, o nosso editorial com as devidas assinaturas. Página central, já chega rapidinho. Nosso rap. Faltou luz ou energia? Pagou a conta ou o sol fechou a cortina? Aves de rapina, ardem-se as retinas. Vai do que tu acredita, vai que o universo conspira. Colagem poesia. A mão feminina aqui presente, juntamente com todos vocês. Encerrando na contracapa com a criatura para lá e para cá, ambulante, em trânsito. Na ocupação dos espaços e também no aproveitamento dos espaços. Tá aqui. Agora é copiar e distribuir. O fanzine é um espelho e dessa forma ele acaba sendo representação, autorrepresentação de quem o constrói, de quem o faz. É revirar o seu âmago, é se permitir o tapa na cara. O fanzine sempre foi uma mídia um tanto artesanal, né? Mas não por isso menos potente, não por isso menos universal. E a fanzinagem já era um tipo de internet via carta. Hoje em dia, com a internet, a fanzinagem foi catapultada. O fanzine faz parte das manifestações populares. Então ele vem realmente da base, vem do campo, né? Vem das favelas. Da mesma forma que o teatro de rua, a capoeira, o grafite, que são culturas, que são manifestações artísticas, até ontem, discriminadas, e que quando olhadas com mais carinho, né, revelam toda a sua riqueza. Mas ele pode, com certeza, ocupar a sala de aula, ele pode, com certeza, ser muito útil didaticamente, metodologicamente. Então, hoje, já temos faculdade de educomunicação que traz no seu bojo as práticas fanzineiras, né? Irmãs do Jornal Mural, irmãs do Lambi Lambi, do podcast. Então, para quem pensava que essa nova era significasse a morte, né, dos fanzines, pelo contrário, ela acaba acrescentando outros poderes. Quadrinhos e fanzines em tempos de novas mídias. Para falar sobre esse assunto, o programa trouxe hoje o quadrinista, escritor, ilustrador e, por que não, educador também, Alexandre de Maio. Tudo bem, Alexandre? Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado você, Leo. Ale, como você enxerga o potencial dos quadrinhos na educação? Seja na época que o quadrinho era visto com um pouco de preconceito até pelo universo da educação, seja agora que ele parece ocupar um outro patamar. Cara, eu vejo um grande avanço, assim, do quadrinho, né? A maioria cresceu lendo Turma da Mônica, até se alfabetizou, né, muitas pessoas com quadrinho, mas ele sempre estava ali naquele lugar de literatura infantil. Então, acho que com a chegada da internet e aí a popularização de quadrinhos também de outros países, a troca de informação, jogou o quadrinho para esse novo lugar, né, de você comunicar com imagem, que é uma coisa muito do tempo moderno, né? Ele também ganha essa força, né, no meio, na mídia digital. Sim. E também ganha uma popularização, né? Publicar não é fácil, então a democratização que a internet dá de você publicar materiais, acho que fez com que o quadrinho se tornasse hoje uma mídia muito forte. Alexandre, o Idade Mídia não é só o programa, ele é também um laboratório de educação midiática, de linguagem, de comunicação, com os estudantes do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que aqui estão conosco e vão agora dirigir perguntas a você, tá ok? Quando você transfere um quadrinho para o digital, ele perde essa essência da criatividade, dos materiais que você pode usar em uma fanzine ou em uma história em quadrinhos? Olha, eu acho que, assim, não perde identidade, cada meio tem as suas características. Então, eu mesmo no meio digital, quando eu vou usar isso em aula, ou vou usar isso no trabalho, tem várias ferramentas que você substitui. Lógico, o analógico é um objeto e aí tem um outro valor diferente, né, um lugar diferente, mas você precisa produzir pensando no meio que você está produzindo. Então, se é analógico, também o inverso também é legal, sabe? Se você faz analógico, vamos usar o que dá para usar no analógico de recurso, não só fazer ali um desenho simples. E no digital é a mesma coisa, o digital te traz um monte de possibilidades
O legal é você conhecer essas possibilidades para você acabar usando ela a seu favor, né? Eu mesmo, depois comecei as animações, os meus quadrinhos digitais, me abriu vários outros campos de trabalho. Alexandre, para um professor realizar uma atividade com quadrinhos na sala de aula, é caro? A gente, inclusive, teve nesse episódio do Idade Mídia visitando uma oficina de fanzines. A gente viu que o fanzine também deu essa galgada para o digital e conseguiu ganhar uma escala até de distribuição que ele não tinha quando se entregava mão a mão, né? Até brinco que é das atividades mais baratas que tem, porque, assim, você pode fazer um quadrinho com um roteiro incrível, com uma pesquisa muito legal, com um bom acabamento, e tudo isso ser preto e branco, numa sulfite, que você vai tirar ali umas xerox e vai distribuir, e aquilo vai causar um impacto grande, vai causar uma discussão, você vai conseguir levar a mensagem. E é a cultura do fanzine, né, que tinha muito antigamente, e que meio que o lance dos quadrinhos e as feiras de quadrinhos, a gente vê muito isso. Uma das graças do quadrinho é essa, né? Diferente do cinema, da televisão, de outras produções audiovisuais, o quadrinho não tem budget, não tem verba de produção. Você precisa de um avião, você põe ali, você precisa de atores, você tem ali, você cria seu cenário. Então ele te dá uma liberdade, né? O meu livro eu fiz ele inteiro sozinho, né? Então, é um tipo de produção que te dá uma liberdade de contar uma história muito grande, né? Para você, qual é a função dos quadrinhos em mostrar para as crianças a diversidade social do mundo que elas vivem? Eu acho que o quadrinho tem essa força de chamar atenção para um tema social, chamar atenção para um problema. Às vezes aquela matéria ou aquele conteúdo que em texto ia ser muito denso, as pessoas não iam prestar tanta atenção. O quadrinho entra ali com uma linguagem um pouco mais direta, com uma linguagem um pouco mais forte e chama atenção para o tema, né? Hoje você tem no Brasil uma gama incrível de quadrinhos com a temática, com autores negros falando sobre racismo, você tem mulheres incríveis falando sobre temas femininos, mas também sobre política, também sobre qualquer outro tema. Você tem quadrinhos indígenas, você tem pessoas LGBTs fazendo quadrinhos. Se você for na Comic Con, que é um dos maiores eventos agora, né, do Brasil, você anda pelo Artist Valley ali, onde estão todos os autores, tem fileiras inteiras só de mulheres fazendo quadrinho, tem fileiras inteiras de vários assuntos, vários temas, né? Então, quando você democratiza, acho que a publicação, no caso dos quadrinhos, você dá chance que essas vozes que eram meio marginalizadas ou que não tinham espaço, consigam ser ouvidas e publicadas. A gente tem vivido um tempo onde uma cartilha de educação sexual se transformou uma das maiores fake news dos últimos tempos. Diante desse cenário, como você enxerga o futuro dessa arte dos quadrinhos para disseminação de conhecimento? O quadrinho ele tem essa força de atrair a atenção das pessoas para uma notícia, e acho que essa discussão sobre tendência do assunto, sobre a imparcialidade do jornalista, hoje a gente faz mais sentido, que era um dos questionamentos, por exemplo, do uso do quadrinho como fonte de informação, né? Então, acho que hoje tem muito mais a ver com a credibilidade de quem está fazendo a informação, com a transparência de quem está fazendo, e aí você usa o poder da imagem, o poder, né, o poder que o desenho tem de comunicar sem ser diferente do texto, né, que precisa ser racionalizado, entendido. Às vezes um desenho já te chama atenção para um assunto. Então, acho que a força dos quadrinhos hoje acaba ajudando a concorrer com um mar de texto, informação que tem na internet. É um jeito de você se destacar, né? Alexandre de Maio, muito obrigado pela sua presença no Idade Mídia hoje. Foi enriquecedor para a gente. Pô, obrigado, né, participar do programa. Vida longa, Idade Mídia, virou livro, virou programa, que tenha muitos anos aí pela frente. Valeu mesmo. Bom, o programa termina, mas não o debate. Siga e use a hashtag Idade Mídia. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!